Estamos aqui para mais um evento da série Monografias em Debate. Essa série é promovida pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, um laboratório sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas que tem membros no Brasil inteiro. Inclusive, quem estiver aqui nesse momento ou assistindo a essa palestra posteriormente, já que ela será gravada e ficará disponibilizada no YouTube, e se interessar em entrar para o nosso laboratório, filiar-se a ele, daqui a pouco será dado indicações de como fazer isso. O nosso laboratório promove uma série de ciclos de palestras, este é um deles, o Monografias em Debate. Temos também o Teses em Debate, que é similar a esse, eu já vou explicar a diferença. Temos o ciclo Interdisciplinaridades, temos uma série de cursos de extensão que são promovidos pelo laboratório regularmente ao longo do ano. O laboratório está funcionando com essa dinâmica de cursos de extensão e ciclos de palestras desde 2020, mas ele já existe desde 2015, mais ou menos. A nossa palestrante de hoje é Clara Garcia Pereira. Daqui a pouco eu vou apresentá-la melhor. Mas, por hora, eu vou passar a palavra para a Marcele, que vai dar alguns recados pertinentes ao grupo. Eu lembro que essa série, Monografias em Debate, funciona da seguinte maneira: nós convidamos como palestrantes pessoas que desenvolveram monografias interessantes durante seu curso de graduação, na área de história, na área de ciências humanas, ou mesmo em outras áreas. E funciona dessa maneira, né? Tem a palestra e tem o debate. Mas eu vou passar a palavra, nesse momento, a Marcele, que é membro do nosso laboratório, e ela vai dar alguns recados sobre o funcionamento aqui dessa atividade e também sobre outros aspectos do LAPET. Marcele, a palavra é sua. Obrigada, professor. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Marcele, eu faço parte da equipe de organização das palestras aqui do LAPET. E, como o professor falou, vim para passar alguns recados importantes. O primeiro deles é que eu peço a vocês que deixem o microfone desligado para não dar nenhuma interferência na palestra, na fala da palestrante. Quem quiser pode abrir a câmera, podem ficar à vontade. E para interagir conosco, basta colocar os seus comentários, suas dúvidas aqui no chat, que eu vou estar lendo, e aí depois eu posso repassar para o palestrante, né, ler. Quem quiser falar, abrir o microfone na hora do debate, pode ficar à vontade. E a respeito do certificado, eu vou colocar aqui no chat a lista de presença, o formulário, após a fala da palestrante. Quando se encerrar, eu coloco aqui no chat. E aí eu peço que vocês prestem muita atenção no preenchimento, que coloquem todos os dados certinhos, o nome, o e-mail, principalmente, porque tem muita gente que coloca e-mail errado, então aí não chega um certificado, né? Esse certificado é automático. Assim que você preencher, ele vai ser gerado e enviado para você pelo e-mail. Então, eu peço que você se atente a isso. E aí, outra coisa é que quem se interessar em se filiar ao nosso laboratório, basta nos enviar por e-mail, que eu vou estar depois colocando aqui para vocês no chat. Basta nos enviar os seus dados, o nome completo, o currículo Lattes e o CPF. E no mais é isso, nos siga nas nossas redes sociais, pessoal, por lá a gente está divulgando as nossas palestras, nossos cursos, a gente tem o Instagram, temos o Facebook e o nosso YouTube, por onde a gente coloca as gravações das palestras, né, que vocês podem rever. E é isso, boa tarde a todos, uma boa palestra. Nosso tema hoje é Reforma Protestante e a Educação. Uma análise do direito à educação para todos em Lutero e Comênios. Nossa palestrante é Clara Garcia Pereira. Apresentando rapidamente a Clara, ela fez a graduação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é mestranda também da Universidade Rural. A palestra de hoje é precisamente sobre a monografia
que ela defendeu na Rural, no curso de graduação. Atualmente, ela segue estudando a relação entre indígenas e espanhóis, no mestrado, participa do grupo de pesquisa em Histórias da América, coordenado pelo professor Calil Assis, e também é membro do nosso laboratório, o LAPET, onde durante muitos anos ela também participou da equipe operacional aqui, ajudando a mediar as palestras do nosso círculo. Eu vou, nesse momento, passar a palavra para a Clara. Ela vai falar durante os 45 minutos, 1 hora, que é o tempo da conferência inicial, e depois todos nós poderemos interagir através de um debate, onde as pessoas poderão tomar a palavra ou poderão deixar seus comentários escritos desde já ali no chat, e a nossa equipe vai ler no momento oportuno. Então, eu, nesse momento, agradeço a Clara, e a palavra é sua. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos que chegaram depois, que eu já tinha entrado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a esse convite, né, feito pelo LAPET, esse laboratório que, por muito tempo, eu participei ativamente, mediando as palestras, né, fazendo esse trabalho incrível que a Marcele está fazendo. Agradecer ao laboratório que me deu suporte, né, o tempo todo, fez aquela arte linda, inclusive parabéns para quem produz as artes, amei. Participei por muito tempo nas atividades de monitoria com o professor José da Assunção, né, fui monitora durante um ou 2 anos, não lembro, isso foi em 2 anos, terminou em 2022, e eu cuidava dos cursos, participava atualmente ao lado do professor. E atualmente, como ele falou, né, eu terminei minha graduação no início desse ano e já ingressei no mestrado. Atualmente eu sou mestranda do programa de pós-graduação em História da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O tema que eu vou apresentar aqui, ele é de uma pesquisa feita na graduação, né, a minha monografia, um trabalho de conclusão de curso. E, atualmente, eu, na pesquisa do mestrado, não dei continuidade necessariamente a esse tema, né, que eu vou apresentar aqui para vocês. Agora eu pesquiso gravuras do século XVI, mais especificamente um gravurista chamado Theodore Debril, não sei se vocês conhecem, que ele vai produzir representações sobre a América, e eu pesquiso algumas representações, né, alguns volumes específicos, que vão ilustrar as relações dos indígenas com os espanhóis na América, né? Embora a questão do protestantismo ainda esteja atravessada na minha pesquisa, porque eu analiso um gravurista protestante, né, que muitas questões religiosas atravessam a sua produção, esse tema que eu vou apresentar é um tema específico da graduação, que eu não necessariamente dei continuidade agora no mestrado. E é isso. Eu vou compartilhar a tela. Você diz para mim, Marcelo, se está tudo ok? Ok. Tá aparecendo? Agora, acho que foi agora. Foi. Foi. Deixa eu botar em modo apresentação. Tá aparecendo completinho? Ou tá Tá cortando? sim. Peraí, tá carregando. Agora foi. Agora foi. Então, dando início, né, a essa apresentação, como eu disse anteriormente, essa pesquisa é fruto de um trabalho que eu desenvolvi na graduação, né, da minha monografia. Fui orientada pelo Alexandre Lazari, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu trouxe aqui um aspecto mais geral, assim, panorâmico da minha pesquisa, porque como, inclusive, o próprio laboratório nos sugere, né, é que a gente faça um panorama mais geral do que foi a pesquisa, até porque não dá para a gente entrar em questões muito específicas, até porque às vezes tem alguma discussão historiográfica, que se a gente for falar de tudo que a pesquisa abrange, né, vai demorar umas 2 horas, 3 horas a palestra. Então, assim, o objetivo dessa apresentação é focar nas questões principais
do tema, né? As questões principais que eu abordei ao longo da pesquisa. E aí, eu trouxe aqui um índice, que é mais ou menos para a gente se guiar sobre algumas questões ao longo dos slides. Inicialmente, eu pretendo falar sobre a questão da educação na Idade Média, trazendo um panorama geral de como era organizado, de como era pensada a educação, né, a partir de bases, ela se estruturava. Em seguida, eu pretendo falar um pouco sobre as transformações educacionais trazidas pelo Renascimento, pelo humanismo, né, algumas discussões também que eu vou fazer mais à frente, tentando não opor a ideia de Renascimento e Idade Média, né, entendendo que são questões que acontecem ao longo, né, da Idade Média, ao final da Idade Média, e não opondo a Idade Média ao Renascimento como algo novo. Eu vou trazer isso um pouco para a gente discutir também, que eu acho que é uma questão importante, embora não seja o centro da pesquisa. Em seguida, eu vou falar sobre o objeto dessa pesquisa, que é a questão da reforma protestante e da educação, né, que é pensar como que a reforma protestante trouxe algumas mudanças para a questão da educação, para a questão da alfabetização, né, o impulso pelo letramento que se tem com os autores que vão observar esse processo. E, por último, né, aí sim a gente vai entrar na questão principal da proposta, da pesquisa, proposta da minha monografia, que é pensar as contribuições educacionais que tanto Lutero quanto Comênios trouxeram, né, para a discussão. Então, vamos começar, inicialmente, agora falando sobre esse panorama educacional na Idade Média. Eu estou partindo do pressuposto, né, da ideia básica do Jacques Legoff e do Jean-Claude Schmitt no Dicionário Analítico da Idade Média, Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, que eles vão dizer que, basicamente, a questão do sagrado é uma parte integrante da vida na Idade Média, né? Para eles, o sentido do sagrado no simbólico, né, como algo simbólico na Idade Média, é muito importante, ou seja, a questão religiosa perpassa a vida cotidiana, várias questões, né, que envolvem a vida, a produção, enfim, inclusive a educação. Então, eu estou partindo dessa ideia do Jacques Legoff, do Jean-Claude Schmitt, que é a questão do sagrado. E aí eu trago um outro autor, que é o Rui Barbosa da Costa Nunes, que ele vai... Rui Afonso da Costa Nunes, na verdade, que ele vai mostrar mais ou menos algumas características dessa educação medieval. É claro, como eu disse anteriormente, é um panorama. Depois, ao final, eu trago as referências para quem tiver interesse em se aprofundar nessas leituras, né, para poder ter um panorama mais específico, não necessariamente tão amplo, mas eu trouxe isso só para a gente ter, né, essa noção, essa contextualização do que era a educação na Idade Média. Basicamente, ele vai definir que as escolas romanas, elas se dissipam a partir das invasões germânicas. Ou seja, nessa gênese da Idade Média, quando a Idade Média ela inicia, né, teoricamente, se a gente for pensar nessa divisão tradicional da história, que é a partir das invasões germânicas, você tem as escolas germânicas, segundo o Rui Nunes, de que essas escolas elas foram dissipadas, mas não só isso, né? As invasões germânicas elas desintegram muitas coisas, há uma descentralização política, uma descentralização geral ali da organização das cidades, enfim. E segunda coisa que ele pontua é que a educação ela era basicamente clerical nesse momento, durante a Idade Média, né? Tendo a Idade Média como, embora um longo período, pensando ela de forma mais específica, assim, né? Não necessariamente um período, mas a Idade Média no geral. E que ele vai caracterizar essa educação como uma educação clerical, né? Com um objetivo claramente religioso, né? Que era focado em monastérios, né? Para ensino de padres, enfim. E aí ele vai dizer que o foco do ensino era as letras e as doutrinas religiosas, ou seja, fixar a questão da religião, né, da religião católica, através desse ensino, ou seja, não tinha uma educação secular, como a gente tem hoje, obviamente, né, por
motivos claros. Eu até, inclusive, falo isso na pesquisa, que é importante a gente situar os períodos para a gente não acabar cometendo anacronismo e querer que, na Idade Média, as pessoas pensassem como nós pensamos, o que é algo, né, que acaba sendo anacrônico. Então, assim, é importante a gente situar esses períodos de forma clara, para que a gente não acabe cometendo esses tipos de anacronismo. Em seguida, eu trouxe aqui um autor, que é o Jacques Verguet, que ele tem um livro chamado Homens e Saber na Idade Média, que ele vai definir mais ou menos uma organização mais sistemática da educação, que para ele ali naquele período estava acontecendo. Ele diz que, embora a Idade Média seja um período muito longo, ele consegue observar uma certa heterogeneidade, homogeneidade nas características educacionais, embora seja um longo período, né? Eu até uso isso na pesquisa também. E aí ele vai fazer uma divisão entre ensino elementar e as universidades. Para ele, o ensino elementar poderia ser ensinado tanto em casa, né, pelos pais, os preceptores, que geralmente preceptor é um fenômeno bem comum, não só na Idade Média, mas também na Antiguidade, de você contratar alguém para cuidar da educação, por exemplo, do seu filho, né? Isso era muito comum. E ele vai dizer que esse ensino elementar ele era muito restrito, né? Principalmente as elites, né? A nobreza, por conta do financiamento. Para você ter um preceptor, você precisava pagar, precisava manter. E a gente sabe que essa não era a realidade da Idade Média, né? Não eram todos que tinham esse acesso aos preceptores para ter esse ensino elementar. E para ele vai dizer, né, no livro, que basicamente esse ensino elementar ensinava coisas básicas, como gramática, algumas coisas de matemática, enfim. E outra característica também é que ele podia ser ensinado pelos pais, mas como eu falei anteriormente, a gente tem um contexto de Idade Média que a maioria das pessoas eram analfabetas, né? Então, assim, isso era difícil, embora os pais pudessem ensinar os filhos algumas coisas, como, por exemplo, gramática, matemática, enfim, isso era pouco provável, né? O próprio Jacques Verguet fala isso no livro dele, porque a maioria das pessoas não tinham acesso à educação, então não tinham como elas transmitir esse ensino para os seus filhos. O segundo ponto que ele vai falar, um pouco mais para frente, né, no século XIII, é o surgimento das universidades, que, embora não seja o centro da minha pesquisa, eu busco falar necessariamente sobre a educação básica, eu acabei pontuando também essa questão da universidade, até porque é uma questão importante, né, não dá para fingir que não aconteceu e fugir desse assunto, até porque, né, eu produzi a minha monografia de dentro de uma universidade, inclusive eu coloco isso na monografia, dizendo que, embora não fosse meu objetivo, eu precisava citar ali, né, porque é algo importante na universidade surgindo no século XIII. E aí o Jacques Verguet, ele divide a argumentação dele, dizendo que na Idade Média existiam saberes legítimos e saberes ilegítimos. E aí ele cita que há um interesse nas universidades muito maior por alguns cursos, né, como, por exemplo, a teologia, o direito e medicina. E aí enquanto eu estava produzindo, eu pensei, né, algo que não muda muito se a gente for pensar nos nossos tempos, né, embora a teologia não esteja nesse cálculo, o direito e a medicina ainda são um dos cursos mais procurados, né, e mais aclamados, assim, de forma mais geral. Se a gente for parar para pensar, isso faz muito sentido. Seguindo, então, na nossa palestra, como eu mostrei lá no índice, eu vou falar um pouco sobre algumas questões do Renascimento e do humanismo, né, que também são responsáveis por trazer algumas mudanças educacionais importantes. E aí, destacando o que é o Renascimento, né, o que foi o humanismo, o Renascimento basicamente é um resgate dos valores da Antiguidade Clássica, né, e esses valores eles vão permear vários aspectos da cultura, como, por exemplo, a literatura, as artes, a própria arquitetura, né, eu até trouxe um monumento aí, né, do Renascimento, que é bem clássico, né, umas imagens bem clássicas do Renascimento. Então, a ideia do Renascimento, basicamente, ele vai surgir ali por volta do século XIV, é trazer a razão ao centro dos estudos, né, buscar pensar a razão e
com base, né, nesses textos clássicos, como, por exemplo, Ovídio, Aristóteles, Platão, né, que são os clássicos gregos. Então, há esse resgate da busca pela razão e desse racionalismo neoplatônico que vai surgir nesse período. Mas é importante pontuar algumas coisas, principalmente quando a gente pensa Idade Média, né, e mudanças pós a Idade Média. É importante a gente ter em mente algumas coisas fundamentais para que a gente não acabe preterindo alguns períodos em relação a outros, né? Por exemplo, o Peter Burke, ele tem um livro, O Renascimento, e um capítulo, acho que é o capítulo 1, se não me engano. No capítulo 1, o nome do capítulo é O Mito do Renascimento, ele vai fazer esse contraponto, né, dizendo que, na verdade, o Renascimento não é um rompimento com a Idade Média, até porque ele surge ali no final da Idade Média, no século XIV. Então, não há esse rompimento, essa ideia da razão acima de tudo, né, e pensar o homem fora da noção de Deus, né, fora da noção de sagrado, não necessariamente. Existiam alguns nomes importantes do humanismo, por exemplo, que eram católicos, como, por exemplo, o Erasmo de Roterdã. Então, não é questão de oposição de razão e fé. O meu professor falava bastante isso durante a graduação, que não há essa oposição necessariamente à fé e razão, né? Até porque, se a gente for lembrar, há uma influência muito grande do pensamento aristotélico resgatado por São Tomás de Aquino, que busca não necessariamente opor, né, mas dizer que fé e razão elas podem coexistir. Então, esse fenômeno do Renascimento, quando ele começa a surgir, a ideia não é necessariamente opor, né, à Idade Média, né, como eu costumo dizer, ninguém dormiu e acordou no Renascimento, ninguém dormiu e acordou pensando na razão e excluindo Deus de toda o pensamento ocidental, bem longe disso, né? E aí o Peter Burke ele vai fazer esse argumento no livro dele, o Renascimento, né, no capítulo Mito do Renascimento. Ele vai dizer que o Renascimento ele busca resgatar esses valores da antiguidade clássica, mas ele não rompe totalmente com a Idade Média e traz a modernidade. Ele, inclusive, vai opor alguns autores que pensam, né, essa perspectiva de que o Renascimento é o alvorecer da modernidade, que o Renascimento ele traz uma nova perspectiva. É claro, a gente precisa lembrar, né, que traz sim mudanças culturais, mas não é um rompimento total com a Idade Média, né? Até porque a sua gênese é ainda no contexto da Idade Média. Então, só para a gente contextualizar algumas questões importantes, para não ficar parecendo que é uma coisa opondo-se à outra, né? Quando, na verdade, são coisas que são mudanças gradativas que vão acontecendo temporalmente, né, digamos assim, historicamente acontecendo, que vão alterando algumas características na cultura, né? Mas alguns autores observam que isso já acontecia desde o século XII. Né? Essa busca, esse resgate pela razão, ele já acontecia desde o século XII. Então, não há esse rompimento necessariamente entre Renascimento e Idade Média. É sempre importante a gente ter isso em mente, né? Porque nós, como historiadores, principalmente, ouvimos muito, né? De que a Idade Média é a Idade das Trevas, a Idade Média é o período que não houve um desenvolvimento tecnológico, que não houve um desenvolvimento científico, e que isso só vai acontecer com os humanistas no Renascimento, eles vão pensar a razão, sendo que a gente sabe que não existe, né, essa ideia de Idade das Trevas. Muitas coisas boas, muitos desenvolvimentos ocorreram na Idade Média. Então, não há esse contraponto entre uma coisa e outra, né? Mas sim mudanças graduais que vão acontecendo desde o final da Idade Média. Isso é importante destacar. Seguindo aqui, mostrando um pouco da proposta dessa educação humanista que vai surgir um pouco ao final da Idade Média. A primeira delas, né, obviamente, se a ideia é resgatar os valores greco-romanos, como eu disse anteriormente, valores estes que vão influenciar várias questões, né, que envolvem a estrutura escrita, a arquitetura, a produção artística no geral. Então, assim, se há esse resgate dos valores greco-romanos, obviamente a literatura também é bastante impactada. Então, há essa valorização das línguas gregas, da língua grega, da língua romana,
e a influência desses textos clássicos. O autor que eu uso, né, que é o Rui Afonso da Costa Nunes, ele vai dizer que, além desse resgate, da valorização das letras clássicas, esse resgate dos valores greco-romanos, há também um preparo, né, intelectual, obviamente por essa influência, mas não apenas do intelecto, como também do corpo, né? Eles valorizavam jogos, esportes, né? Pensar o ser humano de maneira holística, de maneira geral. E ele cita alguns exemplos no livro dele, História da Educação no Renascimento, que é o Vitorino de Feltre e o Guarino de Verona, que eram humanistas que pensaram a educação, né, propriamente dito, pensaram uma proposta para a educação. Eu destaco aqui o Vitorino de Feltre, que foi um humanista que pensava, um dos objetos dessa pesquisa, que é a questão da acessibilização da educação aos mais pobres. Então, o autor ele traz esse destaque ao Vitorino de Feltre e mostra, olha, o Vitorino de Feltre pensava a questão dos mais pobres, né? Ele investia na educação mais popular, digamos assim, para atrair jovens para esse tipo para essa proposta de educação que ele vai sugerir, né? Seguindo, então, agora a gente entra um pouco mais profundamente na questão do nosso recorte, que é a questão da reforma protestante de educação. Eu trouxe aqui algumas coisas importantes para a gente pensar e refletir, né, sobre os impactos da reforma protestante na educação. Eu uso como referência um autor muito famoso, não sei se alguns de vocês aqui conhecem, imagino que sim. Ele é um historiador marxista, o Christopher Hill. Ele tem um livro chamado A Bíblia Inglesa e as Revoluções do século XVII. Foi ele, né, um dos motivos de eu ter desenvolvido essa pesquisa. Me interessei muito pelo assunto. Foi logo no segundo período, eu não apresentei isso no início, eu vou falar agora, aproveitar. Quando eu estava no segundo período, eu fiz uma disciplina, que o nome da disciplina era As Revoluções do século XVII, não, a Revolução Inglesa do século XVII. Foi com o meu orientador, inclusive o orientador da minha pesquisa, que não é o mesmo do mestrado, tá? Ele estava ofertando essa disciplina e eu fiz, e no final você tinha que apresentar um seminário sobre um tema, e ele dividiu em diversos temas, e um deles era a Bíblia Inglesa e a Revolução, não, a Bíblia e a Revolução Inglesa. E eu me interessei muito pelo assunto, né, e botei meu nomezinho lá e fui fazer a pesquisa. E aí eu acabei lendo, né, tendo contato com essa bibliografia do Christopher Hill, gostei muito do assunto. Basicamente, nesse livro, no capítulo, né, específico que eu acabei lendo para a pesquisa, ele vai mostrar como a Bíblia vai influenciar alguns ideais da Revolução, da Revolução Inglesa, e ele vai mostrar como que há um impulso, né, pela alfabetização, ali naquele contexto da Revolução Inglesa, pelos ideais protestantes. Ou seja, ele vai mostrar que a Bíblia ela foi um grande instrumento para gerar o que ele vai chamar, né, no livro dele, de cultura bíblica. Ou seja, através do avanço, né, da Reforma Protestante, a gente precisa lembrar que no século XVII a Inglaterra estava sobre domínio anglicano, né? A Inglaterra tinha um rei anglicano, que começa lá com Henrique VIII, que também é considerado um dos reformadores, né, que vai criar a igreja anglicana, enfim. Então, ele vai trazer essa ideia, mostrar como a Bíblia serve como veículo para esse impulso à alfabetização. E ele traz uma gama de questões, que muito importantes, assim, quem se interessar pelo assunto, super indico ler, né, tanto a questão da Revolução em si, como a questão dessa influência da Bíblia na Revolução e essas questões de impulso à alfabetização, tradução, né, o uso da imprensa. Ele fala muito sobre a imprensa, a importância da imprensa para a educação, né, que é um dos assuntos discutidos por vários autores. Inclusive, eu uso na minha pesquisa alguns outros autores, né, que não dá para trazer todo mundo, que senão fica muita informação, e eu ia ficar falando aqui 3 horas. E aí, basicamente, o Christopher Hill vai fazer essa relação, né, do movimento protestante, né, dos impulsos protestantes para a alfabetização. Ou seja, através
da Bíblia, ele vai usar, né, ele vai dizer isso no livro dele, que através da Bíblia muitas pessoas, inclusive das classes mais baixas, começaram a desenvolver a alfabetização. Muitas pessoas aprenderam efetivamente a ler naquele contexto ali. E aí ele vai desenvolver muitas outras questões, vai dizer que a Bíblia traz essa cultura bíblica, né, faz com que haja um desenvolvimento da alfabetização, principalmente pela tradução da Bíblia em língua vernacular, que naquele aquele contexto do século XVII já estava acontecendo em várias línguas. O Lutero é um dos que vai promover a tradução da Bíblia para o alemão. E aí, eu trouxe algumas outras informações abaixo também, que é dessa contribuição, né, da relação da Reforma Protestante com a educação. Uma delas é que não só o Lutero e o Comênios, né, que são os objetos, né, dessa pesquisa, como também outros reformadores foram responsáveis por pensar a questão da educação e promover algumas mudanças importantes, né, significativas para a educação, como, por exemplo, o Philip Melanchthon, que também é um reformador, né, que está ali naquele contexto, inclusive ele era amigo do Lutero, que às vezes as pessoas acabam não lembrando muito dele, mas ele teve um papel significativo. Eu cito ele em alguns momentos na minha pesquisa, trazendo alguns outros autores, para mostrar a importância dele, porque ele não só criou uma ideia, né, um projeto para a educação, como ele ajudou a fundar algumas escolas primárias juntamente com o Lutero, né? E aí eu trago alguns outros autores, eu uso a Maria Lúcia Aranha, mas também trago outros autores que vão mostrar a importância do Philip Melanchthon para essa construção dos impactos, né, da reforma protestante na educação. E aí eu trago uma coisa importante, né, que eu fiz um panorama da Idade Média, da educação na Idade Média, e agora falando dessas transformações que surgem a partir da reforma protestante, é importante falar também sobre a Contra-Reforma, né, ou Reforma Católica, que alguns autores sugerem que não necessariamente a Contra-Reforma foi um impulso em reação ao protestantismo, mas que foi uma reforma que inevitavelmente iria acontecer em algum momento. Enfim, sendo ela uma reforma ou uma contra-reforma, a gente tem alguns marcos importantes para esse período, que é como, por exemplo, o Concílio de Trento, que vai restabelecer, né, reorganizar, vamos dizer assim, o catolicismo a partir desse surgimento, né, dessa ruptura que há com a reforma protestante, ruptura no cristianismo ali no Ocidente. Então, a Contra-Reforma vai trazer algumas contribuições, como o Concílio de Trento, e vai desenvolver uma nova, reorganizar a sua pedagogia, digamos assim, principalmente, né, com a Companhia de Jesus, que vai atuar efetivamente aqui na América, e eles têm meio que um currículo, né, salvo as devidas proporções, que é o Ratio Studiorum. A Maria Lúcia Aranha fala um pouco sobre ele, e inclusive eu uso na minha pesquisa, né, eu desenvolvo melhor isso, não dá para ficar entrando exatamente como era esse currículo, mas basicamente ele era dividido a fim de ensinar, né, os preceitos católicos, ensinava gramática também, algumas noções de matemática, enfim. Então, além da reforma protestante ter feito algumas mudanças, né, consideráveis na educação, como a gente vai ver agora quando a gente for falar do Lutero e do Comênios, a Igreja Católica também ela tem uma reação em relação a isso, né? Seja ela uma reforma ou uma contra-reforma, como se tem, principalmente a partir do Ratio Studiorum, né, que seria esse, digamos, currículo, esse novo currículo proposto a partir do século XVI, principalmente com o Concílio de Trento, né, que, como a gente costuma ver, ele tinha um objetivo de redefinir as bases do cristianismo após essa ameaça protestante. Então, agora falando um pouco, né, sobre a pesquisa em si, agora entrando na questão de pensar o Lutero e o Comênios, que são objetos dessa pesquisa, dentro do contexto que eu pretendo analisar, que é o desenvolvimento da educação, as propostas que eles trouxeram para que a educação fosse, né, como, tendo a reforma protestante como pontapé, tivesse algumas mudanças significativas, né, características que são observadas por diversos autores, não só esses que eu trouxe, mas também outros que eu desenvolvo melhor na minha monografia.
As minhas fontes, as fontes que eu uso para desenvolver isso, são 2 cartas de Lutero e a Didática Magna de Comênios. Falar um pouco rápido assim, sobre cada uma dessas fontes. A primeira é uma carta do Lutero aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs, de 1524. Nessa carta, basicamente, como a gente vai ver mais para frente, nos próximos slides, o Lutero ele buscava responsabilizar, trazer a questão da educação, do letramento, da alfabetização para a autoridade secular, né? Para os reis, enfim, para o Estado em si, digamos assim. Então, nessa carta, ele vai desenvolver essa ideia de que quem deveria ser responsável pela educação não era a igreja, como acontecia na Idade Média, né? Ele está fazendo essa contraposição na carta, uma das questões levantadas por ele, que não era a igreja, né? Mas sim o Estado que deveria ser responsável por criar, né, e manter as escolas, que tinha uma perspectiva religiosa, a gente vai falar melhor sobre isso mais para frente, mas que ele traz agora a responsabilidade mais para o Estado. E a outra carta também, que é uma prédica para que mandem os filhos à escola. Essas cartas elas foram compiladas, né, por uma editora, tem vários volumes, e está tudo traduzido, inclusive eu boto as referências lá no final. E nesse volume, o volume 5 que eu uso, o Lutero, tem várias cartas do Lutero, né? Essas 2 estão no mesmo livro, e um pouco acima tem algumas considerações sobre a relação com o Estado, né? Que é um tema também que eu vi bastante pesquisa sobre isso, pensando como Lutero, embora tenha rompido, né, com a igreja, tenha rompido com o cristianismo, né, criando tecnicamente uma nova religião a partir da Reforma Protestante, não necessariamente ele pensava um Estado laico. Então tem algumas pesquisas que vão desenvolver mostrando isso. E aí nessa fonte que eu uso, além dessas outras 2 cartas, tem algumas questões que o Lutero desenvolve sobre isso, né? Tem várias pesquisas muito legais sobre o tema, inclusive eu uso uma que é do Alexandre Viana, na minha pesquisa, que ele vai falar, né, sobre essa questão, que o Lutero em nenhum momento pensou a divisão, quer dizer, ele pensou até a divisão das atribuições entre o Estado e a Igreja, mas ele não pensava no Estado laico, obviamente, né? Ele pensava que um bom Estado, vou falar isso mais para frente também, deveria ser liderado por um cristão. Então, embora a gente pense, né, que há uma contraposição ao catolicismo, algumas coisas continuam, há algumas continuidades nessas perspectivas, não há uma mudança necessariamente abrupta, né, como a gente pode, às vezes, acabar imaginando. Enfim, e a outra fonte que eu uso é a Didática Magna, do Comênios, é bem conhecida. O primeiro contato que eu tive com a Didática Magna, e aproveitando aqui para falar sobre o desenvolvimento da minha pesquisa, foi nas disciplinas de educação, da licenciatura em História, que a gente acaba tendo contato, né? E na disciplina de didática, né, sobre História da Educação, eu acabei tendo contato com a Didática Magna, do Comênios. E, na verdade, o Comênios, ele entra na minha pesquisa depois. Eu cheguei para o meu orientador com a ideia de falar só sobre o Lutero. E a pesquisa seria desenvolvida apenas no Lutero, e o meu orientador me sugeriu. Ele perguntou se eu conhecia o Comênios, e eu tinha tido contato nessa disciplina de educação, como eu disse, e ele me sugeriu. Ele falou, olha, além do Lutero, tem o Comênios também. O Comênios foi embora não reformador, né, mas um reformado, já que ele está no contexto um pouco posterior, no século XVII. Ele é um teólogo, foi pedagogo, ele sistematizou a questão da educação, então, já que você vai pensar em educação, seria legal você também usar o Comênios, né, e aí eu acabei topando e ficou bem legal, assim, gostei bastante. Acho que a pesquisa não teria o mesmo teor se eu não tivesse usado o Comênios, como a gente vai ver mais para frente, que eu vou citar um pouco sobre ele, e sobre o Lutero também. Então, basicamente, essas são as minhas fontes de pesquisa, essas 2 cartas de Lutero e a Didática Magna de Comênios. E aí, a partir delas, eu penso, como metodologia, olhar, né, algumas questões referentes a esse meu objeto, que é a questão da acessibilização da educação, principalmente para os mais pobres, e como responsabilidade do Estado, que são questões apresentadas pelos 2, tanto pelo Lutero como pelo Comênios, né? Os 2 desenvolvem basicamente uma mesma linha, né? Até porque
o Comênios, ele foi influenciado pelo Lutero. Ele diz isso na Didática Magna, né? Que usa como base o Melanchthon e o Lutero. Então, assim, são fontes que, embora tenham uma temporalidade distante, estão interligadas, né? Pela questão do protestantismo em si. O Comênios, em vários momentos, ele cita a importância de analisar as escrituras, né? Que é um dos pilares da reforma. Então, ele vai trazer algumas questões que ligam essas duas. Inclusive, ele leu essas cartas, ele cita na Didática Magna essas duas cartas e mostra que Lutero tinha também um ideal de educação. Mas, diferente do Lutero, o Comênios, ele vai sistematizar, né, a educação. Ele vai trazer uma perspectiva mais curricular, digamos assim. A gente vai falar disso mais para frente. Então, começando algumas questões assim mais contextuais sobre cada um, eu não quis me aprofundar sobre onde nasceu, de onde veio, quando morreu, porque são questões que não diz respeito necessariamente a essa pesquisa, né? Principalmente Lutero, que acaba sendo muito batido, a gente acaba tendo muito contato com muitas coisas de Lutero. Eu trouxe mais algumas coisas sobre Comênios que não é tão conhecido quanto ele. Então, assim, mas é importante, né, sempre caracterizar e falar um pouco sobre ele, já que eles são objeto da minha pesquisa. Martim Lutero, como a gente costuma sempre estar tendo em contato, né, ele é um reformador importante, o principal, embora não o único, é importante dizer isso, existiram outros reformadores além dele, e existiram outros reformadores antes dele. Eu falo isso na minha pesquisa também, destacando o John Hus e o John Wycliffe, né? O John Hus e o John Wycliffe, confundi. É John Wycliffe e John Hus. Eles são pré-reformadores que vão pensar algumas questões em relação à igreja que incomodaram Lutero no século XVI, mas que já estavam incomodando algumas pessoas, né, no século XV, século XIV. Então, assim, eu destaco isso na minha pesquisa, é importante dizer que Lutero, embora tenha sido um estopim, né, da reforma, foi com ele que a reforma efetivamente aconteceu em 1500, começa, né, em 1517, alguns outros já haviam tentado mudar algumas questões dentro da própria igreja, porque, assim como esses pré-reformadores, Lutero não tinha necessariamente a intenção de romper, né, com a igreja. Eu uso um autor na pesquisa, o Jean Delumeau, muito bom para pensar questões em relação à religião no Ocidente, né, questão do protestantismo e do catolicismo. Ele tem até, eu não sei se é o livro ou o capítulo, mas eu li, inclusive, na monografia, eu li para a monografia e li numa disciplina, que é o Renascimento como Reforma da Igreja. Não sei se é um capítulo ou um livro, que é muito bom, que ele vai desenvolver algumas coisas, falar principalmente da questão do combate às indulgências que o Lutero vai trazer. Então, assim, é importante, né, destacar que o Lutero não é o único. A reforma deu certo com ele, mas outros já haviam tentado. O John Hus acaba sendo, né, preso pela Inquisição no período em que ele está, século XV, se não me engano, 14 a 15, enfim, não lembro, que ele acaba sendo preso, né, pela Inquisição e é queimado, né, por essas tentativas de se opor a algumas coisas da igreja em si. E algumas coisas em comum que ele tinha com outros reformadores é a questão das indulgências, né, que é algo bem latente assim, nos combates de Lutero. É claro, ele vai questionar o clero de maneira geral, né, nas 95 teses, mas a questão principal dele é as indulgências, assim como eram também dos outros pré-reformadores que já estavam vendo, né, esse problema, vamos dizer assim, esses problemas morais dentro da igreja, principalmente em relação à conduta do clero, enfim. Uma coisa importante também do Martim Lutero para a gente destacar é a questão da tradução bíblica, né, como eu falei. Isso é um dos motores da reforma protestante. Eu fiz um trabalho também na graduação nessa disciplina que eu citei, que Christopher Hill mostrava, né, que a tradução bíblica aliada à imprensa gerou um motor muito importante para o desenvolvimento, não só do protestantismo, né, mas também para a questão da educação, que é objeto dessa pesquisa. E aí ele vai dizer que o Gilmont também, um autor que estuda a Idade Moderna, ele também fala que a imprensa para a reforma protestante tem um valor
muito grande, né? É através da imprensa que a reforma consegue chegar onde chegou, principalmente nas regiões mais ao norte da Europa. Então, embora para nós a tradução da Bíblia para o alemão não seja algo, né, muito importante, porque nós somos uma sociedade de influência judaico-cristã, e sendo religioso ou não, às vezes as pessoas contêm uma Bíblia, né, e em várias versões, em várias línguas, enfim, mas para aquele contexto isso é importante, né, porque a Bíblia ela era exclusivamente em latim. Então, se você tem essa tradução para uma língua vernácula, né, que é uma língua falada, como o alemão, isso é algo que vai mudar aos poucos a reconfiguração religiosa. E como a Bíblia é um dos pilares da reforma protestante, essa tradução é algo fundamental. E uma das questões, né, que eu já citei anteriormente, a gente está com obra aqui, vou ter que botar o fone, porque senão vai acabar atrapalhando. O vizinho está fazendo obra, eu não queria começar de fone, mas não tem jeito, não tem para onde fugir. Se vocês não estiverem me ouvindo, me avisem, mas se estiver tudo ok, eu vou saber que tá. Nem sei se assim o barulho diminuiu, espero que sim. Vou falar o mais perto do microfone que eu posso. Então, como eu disse anteriormente, ele traz a questão da educação como responsabilidade das autoridades, né, que ele cita nas cartas, que é os conselhos, né? Ele fala que os conselhos da cidade devem manter a educação, devem regular a educação e cuidar da questão da educação. E agora, falando um pouco mais do Comênios, né, que é conhecido como pai da didática moderna. Ele é um protestante reformado. Ele é da região ali da Morávia, né? Ele, inclusive, ele era teólogo, né? Bispo dos morávios, dos irmãos morávios, que é considerado por alguns autores como uma seita, né? Inclusive, um autor que eu uso na pesquisa cita os irmãos morávios como uma seita, né? Mas essa questão de seita é um pouco relativa, porque a partir de onde você está pensando, pode ser que seja uma seita, né? A perspectiva do católico, o protestantismo é uma seita. Então, assim, ele cita os bispos, os irmãos morávios, do qual o Comênios foi bispo, como uma seita. Enfim, aí ele vai sistematizar a didática moderna, ele é conhecido, né, como o pai da didática moderna, e ele escreve o seu livro Didática Magna em 1657, cujo principal objetivo, né, dessa didática magna era seguir o seu ideal pansófico de educação, que era ensinar tudo para todos, de forma democrática, digamos assim. Né? Seguindo agora, então, para a gente fazer uma comparação e sistematizar e pensar já em um slide só, essa questão da perspectiva de cada um deles sobre a educação, eu já condensei tudo no slide para a gente conseguir pensar melhor essa questão. Como eu disse, eu usei as duas cartas de Lutero e a didática magna de Comênios, então essas questões que estão aí foram extraídas da fonte, né? E a primeira delas que a gente pode destacar aqui é as diferenças, né? Digamos assim. A primeira delas é que o Martinho Lutero, como eu disse anteriormente, ele não sistematiza a educação. A proposta dele não é essa, é dizer, olha, gente, as minhas sugestões é que a educação seja mediada pelas autoridades seculares, que todos devam ter acesso a essa educação, mas aí a gente, como historiador, né, obviamente, diante de uma fonte, não dá para a gente pensar só as questões que a fonte nos dá. Né? A gente precisa ter aquela pergunta-problema, né? Como da Assunção falava nas disciplinas dele. A gente precisa ter aquela pergunta-problema. Quem são esses todos que essa educação vai alcançar? Há uma diferença alcança todos da mesma forma? A gente vai ver um pouco mais para frente quando a gente for falar de educação feminina. Que o Martinho Lutero e o Comênios têm uma proposta um pouco diferente. Então, olhar, né, além do que a fonte me diz e questionar para quem, por quê, né? Isso é uma questão importante a se pensar, que eu levanto em vários momentos na minha pesquisa da monografia e pergunto, para quê? Né? Por que o Lutero e o Comênios
queriam fazer essas transformações educacionais, né? E olhando a fonte, lendo os autores, olhando as fontes, uma das conclusões é que, embora haja essa ideia de trazer a educação como responsabilidade do Estado e não necessariamente da igreja, há um objetivo religioso, obviamente, por trás disso, né? A gente não pode, religioso e político também. A gente não pode pensar que, eles fizeram porque eles eram maravilhosos, bonzinhos. E, obviamente que não. Existe um motivo por trás disso, né? O Lutero, inclusive, na carta, em vários momentos, ele se opõe à forma como a educação estava sendo guiada na Idade Média, né? Nos séculos, no período anterior, né? No período que ele está falando ali. Então, em todo momento, ele fala, olha, os monastérios estão largados, as universidades não servem para nada, e está tudo um caos. Bom era quando a educação romana, ele vai fazer essa alusão, ele volta na educação romana e diz, olha, a educação romana, sim, tinha o objetivo de formar cidadão, a educação de agora, não. Então, assim, eu até falo isso também na pesquisa, né, que, embora ele tenha trazido essas mudanças, dá para ver um certo ressentimento, até porque ele escreve essa carta enquanto ele ainda está no exílio, ali no castelo de Winterberg, né, então dá para ver que há um certo ressentimento na escrita dele, obviamente, com a igreja que ele acabava de romper. Ele era considerado herege e a gente não pode desconsiderar isso. É, obviamente, o eixo da pesquisa e o objeto e a questão que eu estou analisando não esbarra necessariamente nisso, mas são questões que estão ali ao redor da pesquisa que, se eu não refletir sobre elas, a pesquisa não faz muito sentido, né? Principalmente para nós historiadores. Então, é perguntar por quê, para quê, né, com qual objetivo, quem alcança, será que é todos mesmo? E pensar essas questões que estão por trás da fonte. Não analisar a fonte como se ela tivesse algo a me dizer numa perspectiva positivista, né? Mas é questionar, né? Questionar tanto a partir das minhas perspectivas hoje, como alguém do século XXI, inclusive eu faço isso também na pesquisa, eu cito o Kozelik, né, dizendo que o que me trouxe essa pesquisa são questões de educação que até hoje não foram resolvidas, muitas, né? Como, por exemplo, a acessibilidade. Existem vários lugares, né, no mundo, inclusive o Brasil, que a educação não é uma questão dada ainda, né? A gente precisa pensar nessas questões, né? Então, eu, como uma pesquisadora do século XXI, penso e olho para o passado a partir das questões que me são dadas hoje, né? Que uma delas é a questão da educação. Então, né, dadas essas questões sobre a análise da fonte, uma coisa que eu posso observar também, essa diferença, né? O Lutero, ele vai dar essas sugestões da educação, enquanto o Comênios, ele vai sistematizar em um currículo. Né? Ele vai pensar, olha, a educação deve ser assim para determinado público, que a gente vai falar mais abaixo, para determinado público, uma divisão educacional, né, para cada idade, então, para criança, sim, para adolescente, assim, e para jovem, assim. Né? Obviamente não dava para trazer isso, porque senão eu ia acabar me alongando, mas na pesquisa eu mostro como ele pretendia, né, dividir essa esquematização desse currículo que ele vai propor. Então, uma outra questão que é clara para os dois é a questão da educação aos mais pobres. O Lutero, em todo momento, ele fala isso na carta dele, que a educação não devia ser dada só aos ricos, mas também aos pobres. O Comênios fala também essa questão na didática magna, e vai dizer, o objetivo da educação é alcançar todos, inclusive os mais pobres. Não é apenas para as pessoas mais abastadas, né, que já têm, de certa forma, privilégios em relação à educação, mas é alcançar também as pessoas pobres. O Lutero vai, inclusive, mostrar que a educação pode ser uma forma de ascensão social. Ele vai dizer que os pobres, através da educação, poderiam ascender a cargos como, por exemplo, os governantes, né, o que, se a gente for parar para pensar, era algo muito utópico. O meu orientador até me sugeriu colocar na monografia, dizendo que a perspectiva do Comênios e do Lutero desafiava um pouco a estrutura do antigo regime. Porque se você pensa que as pessoas naquele contexto poderiam ascender socialmente através da educação, você desmonta a lógica de que há uma rigidez entre classes completa, né? Você não pensa um camponês virando um rei. Então, assim, o meu orientador até pediu para eu fazer esse adendo, né?
as ideias do Lutero e do Comênios, elas desafiam um pouco essa lógica do próprio antigo regime. Enfim, continuando, o Lutero vai trazer uma questão que é importante para os dois, na verdade, que é a responsabilização do Estado, como eu já disse anteriormente. O Comênios, ele diz que o Estado precisa cuidar da educação, e aí o Estado está com um pontinho ali no slide, como vocês podem ver, por quê? É importante a gente destacar que, embora ele responsabilizasse o Estado, tanto para o Lutero como para o Comênios, não era um Estado laico. E aí eu uso alguns autores para falar isso na pesquisa, como o Alexandre Viana, que vai falar mais especificamente do Lutero, e aí eu acabo usando também essa lógica para o Comênios, porque o Comênios fala, né, que um verdadeiro governante é um governante cristão, enfim, né, óbvio, um cristão protestante, enfim, então, assim, é importante a gente pensar isso. Responsabilização do Estado. Tá, mas esse Estado é laico? Não. Né? Alguns autores vão falar sobre a questão da secularização do ensino, como a Luciana Muniz Barbosa, que eu usei também na minha pesquisa com um artigo muito legal, que foram um dos pontapés para pensar o Lutero. Ela vai dizer que há uma tentativa alguns autores, né, concordam que há uma tentativa de secularização do ensino a partir do Lutero, que é não mais responsabilizar a igreja, mas sim o Estado. Então, assim, esse barulho está impossível. Sempre tem uma obra, né? Enfim. Então, pensar a secularização do ensino como uma das propostas de Lutero, mas que entendendo que esse Estado não era necessariamente laico, né? Enfim. Continuando. Outra questão levantada pelo Lutero é a questão da valorização docente. Ele diz que é importante que as pessoas, que os professores, né, se dediquem a aprender, que haja um investimento do Estado nos professores para que eles desenvolvam, né, as habilidades para ensinar. Enfim, ele também destaca isso. Como eu disse anteriormente, o Comênios ele foi influenciado pelos estudos de Lutero e do Melanchthon, né, e ele vai dizer mais, que, na verdade, o Estado deveria não só ofertar a educação, mas como também fiscalizar. E ele usa o exemplo, né, dizendo que era importante que, periodicamente, assim, é bem esquematizado mesmo a didática magna. Inclusive, indico, para quem se interessar, ele vai dizer que, de tempos em tempos, era importante fiscalizar para ver se tudo estava acontecendo bem nos colégios e nas escolas, né? E ele vai dizer que ele foi influenciado também pelos escritos de Melanchthon e de Lutero, como eu citei, e ele vai dar etapas, né, de ensino para cada idade. Inclusive, o autor que eu uso para me respaldar, junto com a análise da fonte, é o Piaget. E o Piaget vai elogiar o Comênios, dizendo que o Comênios ele traz uma perspectiva que vai respeitar o desenvolvimento cognitivo, que é uma das propostas do próprio Piaget. Então, esse desenvolvimento de ensino para cada idade está presente no Comênios, né? Ele sistematiza isso e pensa, olha, vamos pensar que há uma divisão de conteúdo para cada idade. Enfim. Outra questão é a educação feminina, né? E aí que entra um ponto principal, assim, que eu desenvolvi na minha pesquisa, que eu falo isso na monografia, que foi uma das perguntas que eu iniciei, né? Quando eu mudei para esse slide. Todos quem? O meu orientador sempre ficava falando isso para mim, olha, você tem que ver quem são esses todos. Pera lá, vamos ver como é que as coisas... E aí, lendo as fontes, lendo as bibliografias, ficou nítido, né, que esse todos, em Lutero, exclui um pouco as mulheres, porque embora ele dissesse que as mulheres tinham que ir para as escolas, né, aprender, ter acesso a essa educação, ele dizia que existe uma diferença, né, para os meninos era mais tempo, era para as atividades mais laborais, né, para aprender uma profissão, para as mulheres era aprender a cuidar do lar e da família. Então, assim, essa é uma diferença fundamental entre os dois. Para o Comênios, não. O Comênios é todo mundo do mesmo jeito. Para menina, e sem diferença. Né? As meninas não tinham tempo a menos, porque eram meninas, e ele usa, inclusive, um argumento religioso para afirmar que as mulheres deveriam ter educação tanto quanto os homens. Ele vai dizer que a mulher, assim como o homem, é a imagem de Deus, né? Sempre, obviamente, por trás de um argumento religioso, porque ele era um reformado cristão, então não tem como ele pensar essa perspectiva fora da religião, né? A gente imaginar que ele vai fazer uma proposta
laica, como eu disse anteriormente. Então, ele vai usar esse argumento religioso. Olha, gente, o homem e a mulher são imagem de Deus, então os dois precisam de ter uma educação igual. Ele vai usar esse argumento, que é a principal diferença. Para o Lutero, não. Você vai ter uma educação, né? Tem uma proposta de educação que vai possibilitar que você aprenda, né? O que era um pouco difícil também naquele contexto, mas você aprender a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, ser uma boa esposa, né? Enfim, tem essas principais diferenças aí. Outra questão, deixa eu ver se eu passei alguma coisa. Tanto o Comênios e o Lutero, a gente vê por trás essa questão dessa abordagem religiosa, né? Assim, vocês vão ter gramática, vocês vão ter ensino de línguas, mas também vão ter ensino religioso. É importante destacar isso, né? Então, há essa secularização do ensino, né, que traz a responsabilidade para o Estado, mas as questões religiosas ainda permanecem. Mas não só no Lutero e no Comênios, tá? Nos humanistas isso também está presente. Embora os humanistas, como eu falei anteriormente, tenham essa pegada em busca da razão, enfim, eles também colocavam como proposta educacional uma educação moralizante. Então, isso faz parte, né? Faz parte desse contexto. Outra questão do Lutero é que ele ajudou a organizar algumas escolas ao lado de Melanchthon. O Rui Afonso da Costa Nunes vai citar isso, né, no seu trabalho. E o Comênios, ele foi convocado pelo parlamento inglês, né, ele pelas suas propostas, ele foi convocado pelo parlamento inglês para propor mudanças educacionais, né, mas acabou que não foi para frente, porque naquele contexto do século XVII, as guerras religiosas estavam no boom, então ele não conseguiu efetivamente confirmar, né, concretizar essas mudanças. Então, isso não foi para frente, mas ele foi convocado. Tamanha a importância dele naquele contexto. E para outros também, né? O Piaget destaca em todo momento no livro que eu uso, que é um livro sobre o próprio Comênios. Ele fala que o Comênios ele tem uma contribuição não só naquele período, mas também para os nossos dias, né? E alguns ideais, eu termino a minha monografia falando isso, que alguns ideais propostos por eles, principalmente pelo Comênios, estão, né, presentes na nossa legislação, como, por exemplo, o LDB, que pensa a educação para todos. Então, assim, são questões que não estão finalizadas, eu falo isso na minha pesquisa. A minha intenção não é dizer que achamos a origem do direito público à educação para todos. Né? Não achamos a origem. Inclusive, alguns outros autores falam que, antes do Lutero, existiam algumas organizações que faziam isso, como os Irmãos da Vida Comum, o Rui Afonso da Costa Nunes vai falar isso. Então, assim, além de não buscar uma origem, não era o seu objetivo, não era dizer que eles revolucionaram, né? Embora alguns autores destaquem que, sim, são mudanças significativas. Como, por exemplo, a Luciane Barbosa, que eu uso na pesquisa, ela fala que o Lutero traz mudanças significativas, sim, o Comênios também, né? Mas o meu objetivo não era dizer que essas questões foram resolvidas, até porque a gente está aqui no século XXI e a gente pode atestar que não foram. Né? Existem muitas pessoas ainda que não têm acesso à educação. A educação não foi universalizada. Existem pessoas, como era a proposta dos dois, né? Acessibilizar os mais pobres. A gente sabe que muitas, principalmente as pessoas mais pobres, acabam sofrendo com a evasão escolar. Então, eu trago isso ao final da minha pesquisa, trago alguns dados estatísticos que mostram que isso está longe de ser encerrado, né? Espero que daqui a um tempo, próximas pesquisas dos próximos séculos, essas questões sejam encerradas. Mas é isso, gente. Eu trouxe aqui algumas referências que eu usei. É óbvio, não estão todas da pesquisa aqui, porque não deu para eu falar de tudo, mas na minha monografia está lá tudo que eu usei. E as fontes também, da onde eu tirei, né, das obras selecionadas, da editora São Leopoldo, do Comênios, é um e-book que eu peguei no site, está de livre acesso. Então, assim, é isso. Abro agora para as perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema. Espero que sim. Espero que a gente possa bater um papo interessante sobre isso. Obrigada. Obrigado, Clara. Eu vou fazer alguns comentários e também já
fazer alguns questionamentos que possam interessar o debate, e depois nós vamos abrir a palavra também para as outras pessoas aqui presentes que queiram fazer um comentário. Já tem umas perguntas interessantes ali no chat, né? E devem existir outras aqui que as pessoas queiram fazer oralmente, né? Mas, inicialmente, eu queria fazer um comentário que eu achei bastante interessante na sua apresentação do contexto, né? É muito interessante a gente pensar, né, que várias coisas se conectaram, né, para que a reforma protestante, luterana e dos outros reformadores, a partir de um certo momento, se tornasse possível, né? Porque, como você mesma citou, houve várias tentativas de reformas, como a exemplo de Wycliffe e Hus, que, no entanto, não vingaram e até geraram perseguições a esses reformadores anteriores, né? Alguns foram queimados por heresia, né? E assim por diante. Mas com o Lutero, algumas coisas começam a se combinar, né? E favorecer e interagir mutuamente. Foi bem interessante como você estava comentando que uma das bases da reforma luterana é a ideia de que a Bíblia deve ser traduzida. Ora, para a Bíblia interage diretamente com a ideia de tradução da Bíblia para os idiomas, os vários idiomas locais, a ideia de alfabetização, de pessoas que possam ler essas Bíblias traduzidas. Então, esses dois aspectos interagem um sobre o outro, né? A proposta de uma alfabetização mais ampla, ampliar o número de leitores, em outras palavras, e a ideia de que a Bíblia seja traduzida. Ou seja, a Bíblia não seria apenas lida no púlpito pelos padres e assim por diante, né? E às vezes em latim, sem que a pessoa que estava assistindo nem compreendesse, né, o que estava sendo dito ali, né? E o outro elemento interessante que entra nessa conexão é a imprensa, né? A invenção da imprensa, que realmente impulsiona muito, né? Então são três fatores, entre outros que também poderiam ser citados, mas que interagem muito fortemente, né? Esse é apenas um primeiro comentário, mas um outro comentário que eu queria fazer, que eu achei muito interessante nessa comparação entre o Lutero e o Comênios. Uma das coisas que ressaltou na comparação foi a questão do ensino, o ensino para todos, a princípio, proposto para todos. Então, tem duas questões que emergem daí. Para todos, quem relativamente às diversas classes sociais, e para todos, quem relacionado aos gêneros, né? Uma coisa que eu achei bem interessante na comparação foi essa, vamos dizer assim, discordância, de alguma maneira, do Lutero e do Comênios com relação à educação feminina, né? Que o Lutero não propõe uma educação separada e uma educação diversa, na verdade, né? Porque a mulher teria uma educação voltada para a atividade do lar, e o homem outro tipo de educação e também mais robusta, digamos assim, pelo que eu entendi da sua exposição. E já o Comênios propõe uma mesma, uma igualdade, de certa maneira, né, na educação para ambos os gêneros. E é muito interessante a gente ver que essas duas linhas seguiram adiante, né, no ensino ao longo da história, né, quando se fala da educação, o pensamento da educação e o pensamento das igrejas, sejam católicas ou protestantes, com relação a essa questão. Porque a gente vê muitas igrejas que promovem, e em diversos e religiosos, dentro até da mesma igreja, digamos assim, né, instituições diferentes que promoveram um caminho ou outro, né, porque a gente vê a questão das escolas separadas, né, por gêneros, escolas só de homens ou escolas só de mulheres, ou a ideia da escola mista, né, a escola que já tem os dois gêneros. Aliás, eu fiquei interessado em saber se o Comênios, embora que já apregoava
uma mesma educação para ambos os gêneros, masculino e feminino. Ele também apregoava que essa mesma educação fosse dada no mesmo ambiente, ou a ideia era uma mesma educação, mas em ambientes separados, escolas para homens e escolas para mulheres? Porque é apenas uma curiosidade, né? De se você saberia dizer isso, né? Bom, a outra questão interessante que foi colocada também ali no chat, eu vi uma pergunta do Eduardo Silva, e a gente pode passar daqui a pouco para essa pergunta, que é a questão da abrangência da reforma, né? Se era uma abrangência, pensar realmente uma abrangência geral ou para determinados grupos. Quem são esses todos? É como você falou, né? Como você mesma colocou. Aliás, eu podia emendar a minha pergunta ali na pergunta que o Eduardo Silva colocou. Eduardo, bom, o Eduardo pode falar ou a nossa equipe pode ler a pergunta dele, né? Que ele fez em certo momento ali, que é exatamente sobre essa questão da abrangência relativa a diferentes classes sociais, né? Você prefere que a gente leia a sua pergunta ou você prefere falar, Eduardo? Que aí você já emenda nas minhas colocações. Tá aqui, não? Ah, podem ler. Ok. Marcele, você poderia ler a questão proposta pelo Eduardo? Que ela tem a Sim, ver com o mesmo questionamento que eu fiz. sim, posso sim. O Eduardo pergunta o seguinte: o protestantismo conseguiu, de alguma forma, expandir o ensino, no sentido de aumentar o número de pessoas que tiveram acesso, em especial à burguesia? Aí ele faz uma segunda pergunta, então, outra pergunta. Era feito uma diferenciação entre o que era ensinado a cada estrato social, ou houve uma certa norma geral dos conteúdos? Então a palavra é sua de volta, Clara. Já tem alguma coisa para comentar aí sobre essas questões? Tá bom. Muito obrigada pela pergunta, Eduardo. Eu já estava lendo assim que eu terminei a minha fala. Gostei bastante da sua pergunta. E sim, depois eu acabei falando sobre isso, né, principalmente quando eu cito o Christopher Hill, e que ele fala que a educação, principalmente o letramento, né, eu dizer educação porque é algo amplo que envolve várias questões, mas principalmente a questão do letramento, ela chega principalmente às classes mais baixas. Ele fala isso, né, no livro dele, A Bíblia e a Revolução Inglesa, que esse alcance, inclusive, chegou até as classes mais baixas, né, que aprendiam a ler, inclusive, através da Bíblia. Então, ele mostra, né, no seu livro que sim, há esse alcance das classes mais baixas camponeses. Ele cita algumas classes, como, por exemplo, camponeses, artesãos, ele dá essa caracterização para as classes. Então, sim, conseguiu ter esse efeito, embora, assim, porque se a gente for pensar a Europa no sentido geral, é óbvio, o analfabetismo ele é uma questão, inclusive, dos nossos dias. Se a gente for parar para pensar, como eu falei no final da minha apresentação, né? A gente ainda tem uma parcela da população considerável que não sabe ler e escrever. Então, né, essas questões não foram sanadas naquele período e ainda não são sanadas no nosso período. Então, assim, é óbvio, a maior parte da população continuava com essas questões de educação, principalmente majoritariamente analfabeto, como o Gilmont vai mostrar no livro dele. Eu acabei nem colocando aí no slide, mas eu uso ele na pesquisa. Ele fala que a parcela principal da Europa, quase 95% da população era analfabeta. Então, assim, isso muda de uma maneira muito irrisória, se você for pensar que o protestantismo ele vai avançar aos poucos na Europa. Entendeu? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se você ficar com alguma outra dúvida, pode mandar aqui no chat ou então falar. Em relação à pergunta que o professor me fez sobre a diferenciação do Comênios, eu não lembro necessariamente de ter lido isso na fonte, mas eu imagino que deva ter uma diferença entre o lugar, né, que eles ficariam em salas diferentes. Eu não lembro, eu posso depois dar uma olhadinha disso na fonte,
mas não havia diferença no conteúdo, né? O conteúdo era o mesmo. Agora, se há essa diferença entre os lugares que cada um ia ficar, eu não sei informar. Posso depois dar uma olhada na fonte para poder responder essa questão. Esqueci de responder alguma coisa? Não lembro, porque não anotei. Mas imagino que foi isso, né? Não, respondeu, sem dúvida. Alguém tem mais alguma questão? Professor, o João Vitor botou aqui no chat, perguntando a Clara, por qual motivo, ele fala o seguinte, por qual motivo você decidiu fazer a troca de temas da monografia para o mestrado? Eu vi essa pergunta, obrigado pela pergunta, João. Então, muitas coisas, assim, eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas, né? Gosto do período moderno, gosto de história da América, e gosto de reforma protestante, gosto de colonização. Então, assim, acho que por, digamos assim, interesse nessas questões, né, que eu estudo hoje no mestrado. Acho que eu pensei assim, já pesquisei isso, vou para outra coisa. Não sei, assim, necessariamente um motivo, além do meu interesse pelo tema, né? Porque o tema que eu pesquiso hoje também foi uma coisa que eu percebi na graduação. Falei, caramba, eu gosto disso, achei legal. Então, inclusive, quando eu fui produzir, né, eu até falei com o meu orientador, falei, olha, eu tenho muito interesse em outro tema, que é exatamente esse que eu pesquiso no mestrado. Falei com o orientador da monografia. Eu quero pesquisar isso, mas tem outro tema que eu gosto muito. E aí, quando eu terminei, eu falei assim, acho que eu vou mudar. E aí eu acabei mudando de orientador, né? Agora meu orientador é o Luiz Calil, então o pessoal aqui da Rural deve conhecer ele. E eu pesquiso, como eu disse, né, a relação dos indígenas com os espanhóis na América, mas atravessado pelo protestantismo. Então, assim, embora o meu tema, o meu objeto tenha mudado, as questões relativas a pensar o protestantismo não saiu necessariamente da minha pesquisa. Porque como o meu gravurista ele é protestante, eu preciso analisar ele, analisar as questões que envolvem a vida dele, porque, por exemplo, ele sofreu perseguição religiosa. Então, isso vai impactar na forma como ele olha para a América, né? Ele vai ilustrar, principalmente, os temas que ele mais ilustra, é a violência espanhola na América. Ou seja, mostrar como que esses espanhóis católicos são bárbaros e os indígenas estão sofrendo na mão dele. Por quê? Porque ele achava que os indígenas eram bonzinhos? Não é essa a ideia. A ideia é que ele transmite, né, essa violência sofrida por ele por conta das perseguições religiosas, por ele ser um protestante, para as gravuras. Então, são coisas que estão atravessadas na minha pesquisa, né? A questão do protestantismo ainda continua presente, embora de outra maneira. Então, assim, é um interesse pelo tema mesmo, e que era um tema que eu já estava na dúvida quando eu fui fazer a monografia, e que eu falei assim, eu acho que é a hora, e gosto muito, assim, dos dois. Ontem eu estava preparando algumas coisas para apresentação, eu até falei com o Israel, eu falei, nossa, esse tema tão gostoso, dá vontade de até voltar, mas falei, não. Eu gosto muito do que eu pesquiso hoje também, assim, tô desenvolvendo a pesquisa, estou escolhendo algumas fontes ainda para alterar o meu projeto, e gosto muito, assim, do que eu pesquiso. Tô numa área muito legal, né? Eu gosto desse período moderno e entre a América moderna, a América colonial, e é isso. Eu vou passar a palavra para o João Vitor, que ele deve complementar alguma coisa, mas eu também queria só complementar uma coisa também. Esse é um dilema, né, que acompanha a trajetória dos diversos pesquisadores, né, que começam desde a monografia e podem até chegar a um doutorado, né, que é alguns, né, porque tem uma certa comodidade, né, de você permanecer no tema, né? Quando você fez a monografia, você já conhece um certo universo de fontes, de problemas, um determinado contexto, né? Isso dá um certo conforto para seguir adiante com o mesmo tema, e muitos fazem essa opção. Mas também tem o dilema, né, de mudar, né? Porque frequentemente ocorre isso, né? Os pesquisadores, desde a graduação, se interessam por várias coisas, né? E fica também esse desejo, né? E esse dilema, na verdade. O dilema é uma escolha entre duas coisas que você considera boas, né? Diferente do problema. O problema são duas coisas ruins.
Você tem que fugir de ambas, alguma coisa assim. Mas o dilema não. O dilema é quando você tem duas direções que você gostaria de percorrer as duas, né? E isso ocorre frequentemente, né? Porque por um lado as pessoas às vezes, né, se optam por permanecer na mesma pesquisa, já que elas já aprofundaram o conhecimento ali dentro. Mas por outro lado, também existe esse desejo de variar, né? De explorar outra pesquisa. Mas deixa eu passar a palavra também para o João Vitor, que pode ser alguma coisa que ele complemente em relação a isso. Pode falar, João Vitor. Primeiramente, boa tarde. Acho só primeiro também elogiar aqui a Clara, né, uma excelente apresentação, muito obrigado pelo convite também, né, que você me mandou. Então, realmente gostei muito de estar aqui. A gente já tinha conversado sobre a pesquisa numa outra vez, né? E aí uma questão que me vem também é que a gente, quando para pensar no processo de colonização das Américas, né? A gente separa na América espanhola, portuguesa, inglesa, né? E normalmente tem aquele enfoque, né? Que aqueles que tinham uma tradição católica focaram no processo de catequização, sobretudo quando a gente pensa a América Portuguesa, né? E, querendo ou não, era uma forma também de educar, né? Aqueles povos que já habitavam o continente, né? Na busca de novos fiéis, aquela coisa que a gente normalmente vai pensando e debatendo sobre, né? Já muitas vezes. Agora, com essa questão da educação, já que partinha, que Lutero já tinha, né? Que depois esse Comênios, que eu realmente também é um dos primeiros contatos que eu estou tendo com ele agora, com a sua pesquisa, né? Também já trazia, né? Como se deu isso na América inglesa, visto que normalmente se fala muito sobre a questão realmente de uma perseguição, né? Aqueles povos que já habitavam, né? A questão da marcha para o oeste, principalmente depois da independência das Américas, né? Gostei muito dessa pergunta, João. Junta, né, as duas coisas. É o que eu pesquiso hoje e o que eu pesquisei na monografia. Só um adendo ao que o professor tinha dito, né? Realmente, eu ainda uso muitas coisas, professor, da monografia na minha pesquisa. Algumas questões relacionadas à imprensa, por exemplo, que acaba aparecendo para mim em vários momentos, tem que usar. Por exemplo, as referências a um impulso protestante com o uso da imprensa, porque, como eu disse, o meu gravurista ele é protestante. Então, ele faz uso dessa imprensa para divulgar as imagens. Então, assim, o tempo todo eu acabo esbarrando na minha pesquisa, né? Embora o tema não seja o mesmo, o protestantismo atravessa a minha pesquisa também. Obrigada pela pergunta, João. Gostei muito. E traz essa junção, né, entre as duas coisas. Assim, então, a pergunta é ampla demais para pensar essa questão, porque a colonização, como você falou, existem várias, né? A colonização espanhola, portuguesa, inglesa. E se a gente for pensar esse antagonismo entre protestantes e católicos, né, e a educação, como se desenvolveu em cada região, eu tenho algumas respostas para te dar. Né? Uma delas é que o protestantismo, de certa forma, ele vai se desenvolver melhor nas regiões de colonização inglesa, né? Obviamente. A gente acaba notando que a colonização inglesa, geralmente, ela é associada ao protestantismo, né? Por conta dos pais peregrinos, né? Por toda a construção da colonização em si. E agora, para a América Portuguesa, para a América Espanhola, eu acho que, assim, não sei te dar uma resposta cravada, até porque eu não pesquiso necessariamente isso, mas acho que há uma dificuldade um pouco maior nesse desenvolvimento, nessas propostas protestantes, digamos assim. Eu fiz um trabalho durante a graduação sobre o século XX, que mostrava, né, como a ideia era falar sobre como a educação estava sendo desenvolvida naquele período. E o que eu observei enquanto eu estava fazendo esse trabalho é que os católicos ainda tinham, né, claras intenções de cuidar da questão da educação. Né? Existiam alguns impulsos de pensar a educação, pensar o currículo a partir de uma questão por pensadores católicos. Então, assim, eu não sei até que ponto a educação essa perspectiva protestante chega aqui nas Américas, mas eu imagino que com um pouco mais de dificuldade, né, devido, obviamente, a uma colonização
católica nas regiões espanholas, né, nas regiões protestantes, principalmente pela perseguição, se a gente for parar para pensar, né, que havia, né, se a gente pensar que essas colonizações tinham objetivos religiosos. Então, acho que essas tentativas protestantes poderiam até ser sufocadas, assim, o que eu imagino dentro da minha perspectiva, do que eu posso te responder agora. Eu também vi que tem uma outra pergunta muito interessante, e realmente, quando o próprio João Vitor estava falando ali que estava ouvindo falar em maior detalhe sobre o Comênios pela primeira vez, eu imagino que também seja o caso de muitas pessoas, né? Então é muito interessante uma outra questão, né, que o Lutero, todos, é praticamente impossível alguém que não tenha ouvido falar em Lutero, né? Mas o Comênios, realmente ele foi desaparecendo um pouco, a não ser pelos próprios pesquisadores, mas uma boa parte de pessoas não conhece Comênios, né, como figura histórica, né, dentro da história da igreja e assim por diante. Então, eu achei muito interessante ali a pergunta que a Tainara fez. Eu queria passar a palavra para ela. Não sei se ela quer falar ou prefere que leia. Tainara, você quer falar sobre essa sua pergunta? Sim, professor. Okay. Boa tarde, pessoal. Me ouvem bem? Clarinha, parabéns pela apresentação. Foi muito enriquecedora, eu gostei muito, de verdade. E na graduação eu ouvi falar brevemente sobre Comênios, mas na época o professor da disciplina não aprofundou sobre isso e eu também deixei passar, não foi algo que eu voltei para estudar. E aí foi justamente isso que o professor falou, né? Eu ouvi muito sobre Lutero e sobre a importância dele no ensino, mas sobre Comênios parece que para mim houve um apagamento da figura dele. Você sabe dizer se isso de fato aconteceu, né? Talvez por Lutero ter sido o grande rosto, né, da reforma protestante, enfim, você sabe dizer se houve um apagamento? Porque eu também não ouvi falar sobre ele nas disciplinas de educação e, eventualmente, ouvi falar sobre Lutero nas disciplinas de educação. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que enriquecer ainda mais o debate. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Tainara. Tainara, gente, só abrindo um adendo aqui. Obrigada pela sua participação, obrigada por você ter vindo, me sinto muito prestigiada, ela me ajuda muito nas dúvidas em relação ao mestrado, assim, eu como... eu ingressei agora, né, ingressei desse ano, então, assim, tem muitas dúvidas em relação a algumas coisas, e ela me ajuda muito, amo Tainara e o Apolinho, maravilhosos, admiro ela também como pesquisadora, né, e é isso, obrigada pela sua pergunta. Então, eu acho incrível, assim, que você perguntou, se a gente for parar para refletir, o Apolinho está participando, aí sim, um abraço virtual para o Apolinho. Se a gente for para pensar sobre essa questão da nossa construção ocidental, né? Eu acho que faz muito parte disso. Se a gente pensa a nossa construção ocidental como judaico-cristã, né? No sentido mais geral, a gente sempre pensa o catolicismo como uma religião oficial, uma religião principal, uma religião que a maioria das pessoas tem. A gente vai pensar geralmente em oposição a essa religião Lutero, né? Então, a gente ouve falar muito do Lutero como um grande opositor à igreja. Geralmente essa perspectiva que a gente tem. Então, acho que é por isso que a gente acaba esbarrando muito mais no Lutero. O que eu achei curioso é que você falou que na disciplina de educação você ouviu falar do Lutero e não do Comênios. E aí eu acho já que é uma questão de proposta, né, metodológica do professor, porque o Comênios, quando a gente pensa na Idade Moderna, ele é um dos grandes nomes, né? Então, se o professor propõe uma história da educação, ele acaba meio que citando, né, o Comênios, tipo, e tem esse cara aqui, ó, acho que minimamente. Então, realmente, não achei curiosa essa pergunta por isso, mas eu acho que não é um apagamento intencional, mas se a gente até for pensar na questão geográfica também, né? Geralmente a gente estuda uma educação, a gente tem uma educação de história muito eurocêntrica, se a gente for parar para pensar, né? E aí, eurocêntrica não apenas eurocêntrica, mas eurocêntrica da Europa Central,
né, das regiões ali do Península Ibérica, por exemplo, a gente sabe muita coisa sobre Portugal e Espanha, né, porque são os grandes colonizadores, então a gente tem essa influência da Europa, mas outros países a gente acaba não estudando, por exemplo, onde o Comênios nasceu, né, que é a região da Morávia, inclusive de onde o meu gravurista, que eu pesquiso no mestrado, que é das regiões dos Países Baixos, ali da Holanda, é pouco pesquisado. Então, assim, não tem muita questão sobre eles. Eu costumo dizer, a nossa história não só é eurocêntrica, como é uma história eurocêntrica específica. É França, Inglaterra, Alemanha, né? A Alemanha nem muito, mas também faz parte. Então, eu acho que pode ser essa questão também, né? Como o Lutero, como o Comênios, ele não está nessa região mais central, pode ser isso. Imagino como uma das possíveis respostas, mas acho que não há um apagamento intencional. Não deve ser intencional, mas porque o Lutero, ele geralmente é como um opositor, né, ao catolicismo, como uma grande religião. Pode ser essa uma das respostas para a sua pergunta. Também pode ser, mas eu estou só especulando, né, sem ter estudado o assunto, né? Porque o Lutero acabou gerando fora a reforma, e ele ter se tornado um símbolo da reforma, que, em geral, é enaltecido por todos os protestantes, principalmente os históricos, né, das várias igrejas, anglicana, né, batista, e ele próprio gerou uma igreja também que também ainda é muito vigorosa hoje, né, que é a Igreja Luterana, né? Quer dizer, enquanto isso, os irmãos morávios, eles tiveram um papel muito grande, né, na catequese, vários, né, mas na época, mas eu não sei, né? Não me ocorre que eles tenham gerado, devem existir ainda. Eu também não sou um estudioso da história da igreja, mas não é uma igreja que apareça muito, né? A igreja dos morávios, eu não sei nem qual é hoje, assim, mas pode ser por isso que você também está falando, né? Claro, que a gente acaba conhecendo melhor ali a Europa Central. Mas a igreja luterana, por exemplo, está no Brasil, né? Está no Brasil também, vários. Ela também se espalhou um pouco, né? Mas a igreja morávia, né? Eu não sei, ela também não se espalhou muito, né? Talvez, né? Não sei, né? Não sei. Mas, de qualquer maneira, é interessante pensar isso, né? Por que foi ocorrendo um pouco esse apagamento, embora o Comênios tenha uma proposta, talvez por ser especializada, ser uma preocupação dominante dele, enquanto que o Lutero tinha essa preocupação com a educação, mas tinha muitas outras preocupações, né? O Lutero, inclusive com a música, por exemplo, então ele acaba sendo muito interdisciplinar, digamos assim, o Lutero, né? E me parece que realmente a grande contribuição do Comênios foi mais específica, a educação, né? Mas o Lutero, além de conter essa preocupação com a educação, ele também foi importante em outras áreas. Eu posso só citar como um exemplo a música, né? Onde o próprio Lutero era músico e foi uma importante voz na necessidade da introdução da música na igreja, no culto, e acabou também influenciando, por contrapartida, a Igreja Católica, que precisou correr atrás, né? Porque ficou mais interessante o culto protestante, né? O culto reformado, na época, então, fizeram até reuniões dentro do Concílio de Trento para isso. Como é que a gente vai fazer? A música precisa se renovar na Igreja Católica, senão, né, todo mundo ia para o lugar que estava ficando mais interessante também, né? E, de fato, aí a Reforma Católica faz uma renovação da música. Mas isso, só comentei isso porque é um assunto que eu conheço um pouco mais, né, da música. Mas me parece que o Lutero acabou conseguindo ser um pensador abrangente, e o Comênios teve uma preocupação de muito mais profundidade na questão da educação. Essa é uma razão, talvez a outra seja a das próprias igrejas como instituições, o sucesso da igreja luterana, né, e da influência do Lutero nas outras igrejas protestantes históricas, né? Pode ser uma questão também por aí, né? Mas realmente é uma questão a perguntar, né? Essa questão do apagamento
do Comênios, se pudermos usar essa expressão, pode ser um interessante problema histórico para alguém fazer até aí uma tese aí, né? Uma dissertação, né? É verdade. Quem sabe um tema de doutorado. O professor que estava na minha banca, ele ficou falando, quem sabe você não volta para o protestantismo no doutorado? Acho que não, gosto muito do meu tema, mas é uma questão importante, assim, né? Que é importante a gente pensar. E eu acho que isso que o senhor sugeriu pode ser uma das respostas, com certeza. Principalmente porque o nosso protestantismo, né, foi influenciado pelas ideias luteranas, né, calvinistas, e no geral, assim. Então, como o senhor citou, não tem presença das igrejas moráveis aqui. Eu acho que houve uma tentativa bem irrisória eles eram missionários, era um grupo mais missionário. Então, imagino que não deva ter se fixado como a igreja luterana se fixou, né? Tem igrejas luteranas aqui de séculos. Inclusive, em Petrópolis, eu acho que tem uma das primeiras igrejas luteranas. Então, assim, pode ser por essa questão, né, da forma como há uma fixação maior, né, do luteranismo aqui, pode ser essa, com certeza, uma das questões. Eu não tinha falado, tem uma pergunta aqui da Jaciara, pergunta não, né, um comentário da Jaciara. Eu não tinha ouvido falar sobre Lutero na educação, apenas do Calvino. Os moravianos são mencionados em temas como missão, exatamente, né, como eu disse anteriormente. Eles são grupos mais missionários, assim, com objetivos mais específicos. Então, acho que fundação de igreja pode influenciar, com certeza, a maneira como a gente pensa isso, né? A nossa influência aqui no Brasil é uma influência luterana, né? Posteriormente pentecostal, digamos assim, mas a gente pensa o Lutero como um grande nome que vai romper com a igreja, enquanto o Comênios não tem essa valorização. Tá fechado o microfone, professor. Marcele, temos mais perguntas? Não, ainda por enquanto não. Se alguém quiser falar, abre o microfone, a gente pode ficar à vontade. Aqui no chat não temos mais perguntas, nem comentários. Também é interessante, né, a gente pensar como essa questão é fundamental, que se origina ali, né? Quer dizer, a questão da relação da igreja com a educação é uma questão antiga que vem praticamente desde a antiguidade, quando se forma o cristianismo, atravessa a Idade Média, mas aí a questão da igreja gerindo universidades, inclusive, mas a questão de levar uma educação para uma população exterior à própria igreja, né? Porque a igreja sempre valorizou a educação, a questão da alfabetização, da produção de conhecimento, durante todo o período medieval, mas dentro dos mosteiros, dentro das próprias instituições eclesiásticas. Dos espaços Mas a religiosos, ideia, né, no geral. a ideia de a igreja atuar como um agente propagador de educação fora da igreja, realmente tem esse ponto de partida interessante aí no humanismo, né, renascentista e reformado ali com Lutero, com Comênios e outro, Calvino, né, e outros reformadores. E ela segue até hoje, né? A igreja, seja as católicas, seja as protestantes históricas, e agora, nesse último século, as igrejas pentecostais também, né? Todas elas têm um envolvimento, né, com cada uma à sua maneira, e cada uma gerando perspectivas diferentes, mas com a ideia de que essas igrejas também se empenham em fundar escolas, né? Atuar na escola, né? Tem universidades, escolas, tanto no âmbito católico como no âmbito protestante, e eu tenho visto até agora, mais recentemente, até as igrejas pentecostais já formando escolas, né? Faculdade, por exemplo, outro dia uma pessoa me falou da Universal, até que ia me convidar para uma palestra. Eu não sabia que já tem uma universidade ligada à Igreja Universal, quer dizer,
Quer dizer, as várias igrejas estão percebendo a importância também, né, de interagir com a educação, né? E eu imagino que essas questões que estão presentes lá desde o século XVI continuem adiante, né? Como a questão como lidar com a educação diante dos dois gêneros, por exemplo, né? O masculino e o feminino, né? Se seriam ensinos diferentes ou não. A gente até vê os retrocessos, né, recentes aí no último, no penúltimo governo, né, presidencial, que já foi, né, a questão de retomar como se fosse, né, essa metáfora, né? Não, menina veste rosinha, o menino veste azul, que isso é uma metáfora que também pode indicar isso. Não, menina deve ter uma educação diferente, voltada para alguma coisa, né? Ou seja, velhas questões ainda retornam, né? Até hoje, eu acho que... Então, é bem interessante a gente pensar como essas questões que surgem historicamente, elas chegam até a modernidade, aqui em pleno século XXI, né? Quando se trata da questão dessa interação entre igreja e educação. E até o próprio gerenciamento da igreja em si, né? Tem igrejas geralmente mais reformadas que não aceitam a ordenação de mulheres, por exemplo, né? As mulheres não podem ir para o seminário, né? Há uma restrição mais específica dependendo de qual ramo protestante né? Então, assim, e também tem igrejas que fazem diferença entre membros. Mulher senta de um lado e homem senta do outro. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem igrejas, geralmente mais pentecostais, que têm esse costume. Então, assim, realmente, como você falou, é algo historicamente marcado que está presente nos nossos dias, não só na educação. Se a gente for pensar a questão do protestantismo como religião, a gente consegue compreender que essas questões ainda estão profundamente enraizadas nas estruturas da igreja, né? Nas estruturas eclesiásticas, e também na questão da educação. Mulheres, em algumas igrejas, não vão para o seminário, não podem ensinar, não podem pregar, não podem, e assim, são doutrinas fixas de determinadas igrejas, que estão historicamente aí, inclusive na reforma, foi muito importante algumas dessas igrejas. E até na Igreja Católica ainda tem um pouco isso, né? Eu não sei se ainda vigora, mas tinha uma questão de que no Mosteiro de São Bento tem uma biblioteca lá, bastante importante, as mulheres não podiam entrar, né, na biblioteca. Não sei se ainda vigora isso, né? Então, agora, tem também uma observação ali do Felipe. Felipe, você quer falar ou quer que leiam o seu comentário? Felipe Campos. Ele não respondeu. Eu posso ler. Isso, Marcele. Lê o comentário. O Felipe, ele diz assim, conheci a obra de Comênios com o professor Igor Miguel, pedagogo, riquíssimos, o tema e a apresentação. Ele pergunta, teria uma bibliografia para indicar artigos sobre o Comênios, né? Obrigada pela pergunta, Felipe. Tem sim, como eu citei durante a apresentação, tem um livro do Piaget que é sobre o Comênios, né, que é organizado, ele está em domínio público, se eu não me engano. Ele é da Fundação Joaquim Nabuco, e ele vai falar sobre o Comênios especificamente, né, sobre a obra dele, sobre a vida dele. E também tem o Rui Afonso da Costa Nunes, que ele fala um pouco sobre a educação do século XVII. Não é sobre o Comênios em si, mas ele, como ele fala sobre o século XVII, ele tem uma partezinha falando sobre o Comênios, sobre de onde ele veio, como ele produz a obra dele, outras obras do Comênios. O Comênios não ficou restrito só à didática magna. Eu falei aqui só da didática magna, mas ele tem outras obras também, inclusive sobre a educação, que ele sistematizou antes da vida dele, porque ele sofreu perseguição religiosa na região que ele morava, e ele teve que
se mudar. Então, algumas coisas dele acabaram sendo perdidas, ele recomeçou outras obras, e esses dois que eu citei falam especificamente sobre a pessoa Comênios, né, que é pouquíssimo conhecida, inclusive a bibliografia do Lutero, por exemplo. Tem muito mais bibliografia do Lutero do que do Comênios, né, uma questão que vocês estão levantando aí, que é importante eu dizer aqui também. Eu não tenho do Lutero, até um desafio aí para vocês. Coloquem no Google acadêmico, Lutero e Educação. Tem vários artigos falando sobre várias perspectivas. Lutero pensando no Estado, Lutero pensando na igreja, Lutero pensando na educação, Lutero pensando na escola. Tem pesquisas relacionadas a igrejas específicas. Eu vi uma pesquisa que falava de uma igreja luterana no Brasil que tem uma proposta para a educação. Então, assim, é muito mais realmente do Lutero do que do Comênios. O Comênios a gente tem que dar uma garimpada, né? Como historiador, tem que ir atrás para poder encontrar. Mas eu sugiro esses dois. Eu posso até mandar por escrito aqui as referências para você. Deixa eu pegar. E a Carta Magna a Carta Magna, né, do Comênios, né? Uhum. Também está disponibilizada? Como é que está a situação? Está em domínio público também. Se eu não me engano, eu peguei ela em domínio público. Legal. A última vez que eu mexi na minha pesquisa foi no início do ano, né? Quando eu estava finalizando, assim. Então, tem algumas coisas que eu mandei as duas referências, Felipe, que fala sobre o Comênios e sobre a didática magna. Tem muitas coisas que eu acabo não lembrando, até porque eu estou mergulhada em outra pesquisa, né? Estou fazendo várias coisas, estou mexendo na pesquisa do mestrado. Então, tem hora que, enquanto eu estava ensaiando, eu até falei, eu aqui do século XVI, eu falei, meu Deus, eu estou até me transportando para o século XVI, tanto que eu penso na minha pesquisa. Então, como eu estou debruçada em outro tema, eu acabo não lembrando de algumas coisas, né, gente? Mas, se eu não me engano, está sim, a didática magna está em domínio público, sim. Agora, é interessante também voltando que eu agora lembrei, a questão do apagamento do Comênios. O Comênios ele já é um autor ali do século XVII, né? Quer dizer, da geração posterior. E é interessante. E você também tinha citado o livro do Christoph Hill, né? Que também tem uma outra obra super interessante, não sei se você já conhece, que é O Mundo de Ponta Cabeça, conhece? Que ele mostra também, porque ele estuda ali as revoluções inglesas. Na verdade, ele não vê que seja uma revolução, e não falando das duas temporais, a gloriosa e a puritana. Na mesma época, existiram muitas revoluções e muitos grupos religiosos ali, né? Diggers, Hunters, os Quarks. O livro fala sobre essas várias... E essa segunda revolução que estava acontecendo na Inglaterra, religiosa, mas que estava avançando sobre questões sociais muito importantes, mas foi freada, né, pela revolução mais burguesa, digamos assim, né, do Cromwell e assim por diante. E, de certa maneira, silenciou um pouco também sobre isso, né? Houve uma espécie de silenciamento, né, sobre esses outros grupos, né? A gente ouve pouco falar também, né? A gente ouve muito falar sobre o eixo principal da Revolução Inglesa, que foi o vitorioso, que teve Cromwell e que marcou a história, mas acabou ficando um pouco à margem da história um caudal muito rico, né, de revoluções e reflexões religiosas de pessoas que estavam até fazendo revoluções ali, né, e foram reprimidas de alguma maneira, né, e também foram silenciadas um pouco pela história. Os historiadores é que têm a seu cargo trazer isso, né, trazer esses autores. E, coincidentemente, foi na mesma época do Comênios também, né, que também estavam ocorrendo outras revisões mais radicais, né? Inclusive, ele é convocado, né, pelo parlamento inglês para propor algumas mudanças na educação, como eu citei. Mas, realmente, como o senhor falou, os Quakers, por exemplo, acabam não sendo lembrados, né? Que também é um segmento importante, inclusive para a reforma, para o segmento, né, do protestantismo, que pensam a religião, geralmente, quando fala de protestantismo na Inglaterra, é anglicanismo, né, até hoje.
inclusive, no ano passado, com a morte da rainha, o pessoal, muita gente não sabia que a Inglaterra era anglicana, né? E com muitas características, inclusive, medievais, né? Muitas características católicas, né? No enterro, quem acompanhou, a gente pôde ver que tem vários símbolos, né? Que nos remetem a algumas características católicas, né? Também. Isso. Marcele, temos mais alguma colocação ou alguém também gostaria de fazer mais algum comentário? Não temos mais nada, não, por aqui pelo chat. Perfeito. De todo modo, a gente já chegou aqui na nossa segunda hora, né? Que geralmente quando bate esse horário das 16 horas. Ainda, se mais alguém ainda quiser falar, ainda pode falar, tá? Mas eu vou aproveitando aqui para falar também as minhas últimas palavras nesse momento e logo depois eu vou passar para a Clara falar as suas últimas palavras aqui do evento. E depois disso, a palavra já vai automaticamente para Marcele para dar os recados finais do LAPET. Eu queria agradecer muito a palestra da Clara Garcia Pereira sobre a questão hoje tratada, inclusive dando visibilidade a um tema que muitas vezes desaparece um pouco, não a questão da Igreja da Educação, que é bem contemplada, mas a questão de uma visibilidade ao Comênios, por exemplo, e a outros autores, que muitas vezes acabam sendo secundarizados, né? Porque são tantas coisas a ver no ensino de graduação nos vários períodos, que alguns autores são privilegiados, outros desaparecem, né? E a gente só pode conhecê-los mesmo a partir de palestras como essa, numa maior profundidade. Daí a importância, né, dessa continuidade de palestras onde possam aparecer as pesquisas que são realizadas na universidade. Acho que ele travou. Ou fui eu que travei? Ah, tá. Pensei que tivesse sido eu. Eu achei que tivesse sido eu. Sempre assim, a gente sempre acha que a gente caiu. Acho que deve ter travado. Daqui a pouco ele volta. Clara, eu não peguei o início. Você está estudando um gravurista? Tô estudando um gravurista do século XVI. Ele é da região ali da Holanda, né? Ele nasceu em Liège, onde hoje atualmente seria a Bélgica, mais ou menos. Ele é protestante também, e ele vai pintar algumas... Na verdade, ele tem um projeto editorial, né? Ele é em gravuras só. Ele tem um projeto editorial que ele vai ilustrar diversas partes da América, e eu estudo a América Espanhola, no geral, né? E ele nunca veio na América, ele se baseava em relatos de viajantes, de vários viajantes, como, por exemplo, Las Casas, ele ilustra Las Casas, tem uma do... Ai, meu Deus, tem tantos, que o Hans Staden, o Jean Delery, né? Geralmente, inclusive, escritores protestantes, ele aborda bastante escritores protestantes. É bem legal, assim, ele não é muito conhecido, não, tem bastante material sobre ele, mas ele também não é muito conhecido, não. Que legal. Depois você me passa alguma coisa para eu ver dele, que eu adoro essa questão de história e imagem. É verdade. Quando eu vi essa pesquisa, eu falei, você chama mais para fotografia, né? Mas também a gente acaba esbarrando em questões bem parecidas, que é o potencial da imagem e tal. Tá bom, depois eu te mando. Espero que daqui a um tempo eu esteja apresentando de novo, né? Só que no Teses em Debate.
Aí depois eu te mando algumas coisas assim. Estou reformulando meu projeto, estou pensando em mudar algumas fontes, meu orientador me sugeriu usar algumas outras fontes, assim, porque como a minha perspectiva é a legenda negra, eu vou pensar a questão da violência espanhola, né, com os indígenas na América. E aí eu usar o Las Casas, só que o Las Casas é muito estudado, tem muita coisa sobre o Las Casas, sobre essas gravuras que o Teodoro Debris ilustrou do Las Casas, né? E aí meu orientador falou que seria interessante ver outro autor que também aborda a questão da legenda negra, só que ele é pouquíssimo conhecido, que é o Benzoni, o Girolamo Benzoni. Ele não tem muitas coisas sobre ele, inclusive é difícil usar ele como fonte, porque eu preciso de outras referências. Claro, desculpa interromper. Gente, o professor me mandou uma mensagem aqui dizendo que teve uma queda de energia lá na casa dele, e aí a gente vai ter que encerrar, né? Até porque já passou do horário. Então, vamos encerrar. Queria, então, para finalizar, agradecer a Clara, né, pelo convite. E muito obrigada, Clara. Foi uma palestra excelente. E perguntar o que você deseja falar nas suas últimas palavras para poder encerrar, né? Se mais alguém também tiver alguma dúvida, gente, tá bom? Mas já que já passou muito do horário, o assunto é bem interessante, bem extenso, mas já passou muito do horário, então quem deixou dúvida aqui vai ter que ficar por aqui mesmo, então vai ter que encerrar. Então, Clara, pode falar. Eu acho que não teve mais nada, não. Se vocês quiserem, depois podem entrar em contato comigo pelo Instagram também. Eu tô lá no Lapete. Se vocês seguem o Lapete, é fácil de me encontrar. Se vocês tiverem dúvida, quiserem bibliografia, quiserem sugestão de alguma coisa, podem entrar em contato comigo, tá? Pedir o meu número pro Lapete, quer dizer, o meu e-mail, o meu número, enfim. Minhas últimas considerações é agradecer, assim, esse laboratório, que eu tenho um carinho imenso, né, que, como eu disse no início, eu trabalhei durante muito tempo com o professor José da Assunção, professor incrível, que eu tive contato durante a graduação, que me ensinou, aprendi muito com ele, aprendi muito no APET, eu costumo dizer que existia eu antes e eu depois dessa experiência, que é participar de um laboratório que produz conteúdo científico, né, que abre, né, um conteúdo gratuito para várias pessoas acessarem, de qualquer lugar, isso é muito importante. Gosto muito do APET. Sempre participo, sempre divulgo quando eu vejo algumas coisas no meu Instagram, estou sempre divulgando. E, né, em breve estaremos fazendo o curso aí com a Tainara, com o professor José da Assunção, com o meu orientador, a gente está desenvolvendo. Posteriormente, deve sair agora nesse próximo semestre. Então, agradecer mesmo esse laboratório incrível, a Marcele, que me deu todo o suporte, incrível. Marcele, conheci acho que foi nas monitorias, né? Que eu acho que Você foi minha monitora. Eu fui monitora de quase todos os professores do IEM, aí eu conheço a galera das monitorias. Marcele, maravilhosa, me deu todo o suporte, a equipe no geral, assim, amei tudo. E a gente sempre vai estar fazendo as parcerias aqui, em breve, espero estar apresentando a minha dissertação, e agradeço a presença de todos, pessoal que me desejou parabéns, que falou que gostou muito da palestra. Muito obrigada, gente. Se vocês quiserem entrar em contato comigo depois, eu já recebi contato de algumas pessoas no Instagram perguntando sobre o tema. Fiquem à vontade, tá? Assim que eu tiver um tempinho, vou estar respondendo vocês. E muito obrigada pela presença de todos. E é isso. Muito bom, Clara. Muito obrigada. Pessoal, só reforçando aqui que eu já botei a lista de presença aqui, tá? Já botei várias vezes. Posso até botar de novo, que vai que alguém não pegou. Botando aqui. Até eu coloquei, voltei aos velhos tempos do APET. Não, mas depois eu vou te enviar o seu certificado. Tá? Não, eu coloquei a lista para eles, que alguém pediu. Eu não vi. Tá bom. Muito obrigada. Eu não tinha visto. Então, gente, corram então para preencher. Daqui a pouco eu vou fechar a lista, tá? E os últimos recados são: quem quiser se inscrever no laboratório, se filiar, basta nos enviar o currículo Lattes, o nome completo e o CPF, que a gente vai cadastrar vocês na plataforma Lattes. E é isso, continue nos acompanhando
pelas redes sociais, lá pelo Facebook, pelo Instagram. Essa palestra vai ficar gravada, podem ficar tranquilos quem quiser rever, compartilhar, a gente pede que compartilhe, mostre no nosso canal no YouTube, que é assim que a gente vai se mantendo, né, divulgando pesquisas, enfim, que é um trabalho muito importante que a gente faz aqui no laboratório. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham um fim de tarde. A gente encerra por aqui, ok? Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, Marcele. Beijão.